Os relatos históricos da Terceira Era falam que os elfos surgiram nas terras do sul, e isso é concordado entre os historiólogos daquele mundo. Os registros sobre os primeiros reinos élficos são pouco aprofundados. A maioria dos historiadores dão certo crédito às mitologias élficas, onde o primeiro reino surgiu entre 6.000 a 7.000 anos antes da Terceira Era. A longevidade élfica aumentou com o passar dos séculos. No início, resquícios históricos e mitológicos apontam para uma teoria de que eles viviam somente até 300 anos. Já na Terceira Era, um elfo tem capacidade de viver entre 2.500 anos ou mais. Capítulo 1 – As Sociedades. A sociedade élfica se formou na Primeira Era. O chefe seria o primogênito da casa, e todos o seguiam. E assim se formaram os altos elfos da Era Primitiva, líderes lendários que ficaram no imaginário élfico para sempre. Os livros da Terceira Era dizem que os elfos passaram a viver em cidades de pedra e madeira na Primeira Era. Os elfos na Era Inicial eram nervosos e grandes guerreiros. As lendas élficas apontam para Jaffé como o primeiro elfo feito pelos deuses e chefe da maior linhagem élfica entre os povos. A necessidade de se proteger de animais enormes e de outra raça ameaçadora, os orcs, era constante. Os reinos élficos eram grandes, como os dos homens e dos orcs. Várias tribos formavam as cidades que obedeciam ao líder, Tehillim, em élfico, que traduzido no idioma comum da Terceira Era, soa como líder, chefe, rei ou imperador. Além dos comandantes de tropas, existiam os sacerdotes e magos religiosos nas segundas e terceiras eras. E na Primeira Era, druidas e feiticeiros. Estes revelavam a vontade dos deuses, os tempos de paz e guerra. Existiam os camponeses. Não eram muitos, já que a natureza em si era altamente frutífera, e a necessidade de defesa contra os orcs forçou os elfos a criarem altas muralhas, e no desespero conseguiram criar o arco, que foi uma grande arma contra a expansão orc. Todos os elfos e elfas sabiam manusear um arco muito bem desde a primeira metade da Segunda Era, e também tinham noção do uso de armas corpo a corpo. No campo de batalha, evitavam o contato direto. Somente na Terceira Era o combate direto foi aprimorado. Os líderes militares eram prestigiados e a busca pela sabedoria começou. As religiões foram se formando neste período. As elfas ganhavam espaço na sociedade desde a Primeira Era. Cuidavam e ensinavam seus filhos, trabalhavam as primeiras roupas e cuidavam dos primeiros cargos administrativos de uma tribo ou cidade. Elas possuíram o direito de lutar as guerras a partir do final da Segunda Era. As crianças encantavam as cidades, eram a alegria dos elfos. Já eram ensinadas desde pequenos nas artes de seu povo e na guerra. Ora, os elfos eram o povo mais sábio de todo o mundo antigo. Os escravos nunca foram grande representatividade entre os elfos. Nas primeiras eras, era pouco comum que elfos escravizassem elfos e outras raças. Eles logo entenderam que a escravidão apenas denegria toda a evolução que a raça passava, e logo não existia mais escravos na sociedade élfica. Capítulo 2 – Religião e Cultura. A religião élfica se desenvolveu no período entre 6.000 a 7.000 antes da Terceira Era, entre os vales dos rios élficos das terras do sul. Raramente os elfos travavam guerras por motivo religioso. As principais religiões élficas são Deísmo, onde se acreditava que um Deus supremo havia criado tudo o que existia sobre a terra.
Essa foi de longe a crença mais praticada em toda a Terra Antiga, por todas as raças. Anunnaki era o nome do Deus Supremo. Várias tribos das terras centrais acreditavam em vários deuses. Os mais conhecidos são Verna, a Senhora do Fogo, deusa da guerra e da paz, e Liurin, o deus dos oceanos, Fliora, deusa da natureza e das consoles, e etc. Eram religiões recheadas de mitos, lendas e personagens incríveis. Na Terceira Era existia uma profecia que os elfos seriam retirados do meio dos viventes e levados para as moradas dos céus. Os homens acreditavam que eles se tornariam anjos. Essa crença facilitou no sumiço dos elfos, que em 700 a 400 anos antes do fim do mundo antigo já não eram mais encontrados no mundo e, dado como extintos, foram arrebatados. Suas lendas reforçam essas ideias. A cultura élfica era bastante diversificada, com festas nos períodos de lua cheia e lua nova. Existiam anos chamados de Ano do Sol, com uma grande festividade. As festas aos fins dos anos eram grandes, e banquetes verdes eram comuns e cheios de pompa. Na Terceira Era, as festas que comemoravam eventos históricos eram sempre atrativas até para os homens, que viajavam para participar com os elfos. Uma das principais festas era a festa de Edruin, que comemorava o evento mitológico das religiões, em que os elfos e orcs venceram uma grande guerra na Primeira Era contra os Vannis, uma das antigas raças poderosas. As lendas contam que Ur-Guldur, um dos seres celestiais decaídos, dominou a raça e avançou para destruir todos os elfos e orcs. Mas esses se uniram e destruíram seu espírito por algum tempo. Existia também a Festa da Guerra da Reconquista, na Segunda Era, que era comemorada pelos elfos das Terras Centrais, onde os Hominions, uma raça pequena, estava conquistando todo o continente com suas inovações de guerra em conjunto. Os elfos e as raças do sul se juntaram e os derrotaram na grande batalha do Vale de Lise. Festas, danças, bebidas e esportes eram fetiches dos elfos em tempos de paz. Eles criaram a harpa, a cítara, a flauta, as grandes danças de salões, amavam as corridas, campeonatos de arco. Porém, o esporte mais praticado por eles e pelo mundo antigo foi criado justamente por eles. O Sdine foi o primeiro exemplo do que no mundo pós-dilúvio se conheceu como futebol. Jogava-se com os mais habilidosos elfos. As grandes valícias, clube, equipe, time, como era conhecido na língua comum, eram dos elfos. Porém, não eram imbatíveis. Por vezes, os humanos e orcs venciam os torneios mundiais de Sdine, mas os elfos eram uma potência disparada. Capítulo 3. Política, modelos de governo e relacionados. A política élfica se desenvolveu no período da Primeira Era. As pequenas tribos possuíam chefes. Estes respondiam diretamente ao líder de toda a nação. E nessa época, o modelo mais comum entre eles eram os reinos e impérios. O líder, descendente primogênito de Jafer, ou de uma das principais famílias, era o rei ou imperador. Total respeito e obediência eram tributos maravilhosos dos elfos, onde rebeliões contra seus líderes eram praticamente inexistentes. Eram fiéis aos líderes, e os chefes tribais serviam como conselheiros, e os líderes élficos sempre seguiam seus conselhos. Na Segunda Era, a ideia de governo mudou. A maioria dos povos élficos começaram a ter como líderes 2 chefes, ou 3, que eram escolhidos pelos chefes de tribos e cidades. A Terceira Era chega, e com ela, a República. O povo votava em seus líderes, grandes senados eram feitos para liderarem os elfos, incluindo mulheres e crianças nas votações.
Capítulo 4. A forma dos reinos geograficamente resumida, as terras onde viveram, inimigos, principais guerras, suas etnias e sua marca no mundo. Na Primeira Era, os reinos elfos eram vastos, enormes, com milhares de cidades e aldeias. Assim foi até a Segunda Era. Os historiólogos da Terceira acreditam que os primeiros elfos surgiram nas Terras do Sul e no meio para o final desta mesma era atravessaram o mar para as Terras Centrais. Nos primórdios da Segunda Era, atravessaram em massa para a Terra Central, espalharam-se para as Terras Baixas e criaram um reino nas Terras do Norte. Uma reviravolta grande acontece na Segunda Era. Os territórios encolhem porque os elfos começam a migrar em massa para as montanhas íngremes e florestas isoladas. Os reinos se tornam cidades-estados e as antigas terras ocupadas pelos homens. Na Primeira Era, a grande guerra dos elfos foi contra o maligno querubim decaído, Urgul-Dul. As poderosas forças dos Vannis, controlados por ele, aportaram nas praias do reino élfico-órquico de Westvul e na praia leste das Terras do Sul. Eles matavam e destruíam tudo pelo caminho. Porém, uma coalizão entre os orcs e elfos se uniu em um esforço final para destruir Urgul-Dul e expulsar os Vannis das Terras do Sul. A batalha foi na planície de Edruin, na região do Lago da Redenção. Muito sangue foi derramado, porém os orcs e elfos venceram. Segundo as lendas, Ogtram, um orc, destruiu a lança de Urgul-Dul, onde estava depositada toda a sua força vital, e assim seu espírito se dissipou. Na Segunda Era, exatamente no meio, os Ominions, a raça em que seus seres tinham uma altura de 60 a 90 centímetros, porém subestimada, criou uma forma de guerra desconhecida naquele mundo. Conquistaram os reinos dos homens, dos anões, dos orcs da etnia Goblin e as terras ocupadas pelos Nephilims, gigantes que tinham entre 4 a 10 metros de altura ou mais. Com um fabuloso exército, os Ominions dominavam os reinos élficos um a um. Porém, os últimos reinos élficos e dos povos do sul da Terra Central se uniram em uma das maiores batalhas da antiguidade. Derrotaram os Ominions. O líder Ominion, Dundee Touca Grande, morreu na batalha, e assim os Ominions voltaram a ser o pequeno povo agricultor, se retirando da maioria das terras ocupadas e voltando para a terra de onde vieram. Desde essa guerra, os elfos passaram a admirar a raça dos Ominions. Até hoje, na cidade-estado élfica de Vlindorelin, existe uma estátua em homenagem a Dundee Touca Grande. No final da Segunda Era, outra grande guerra abalaria aquele mundo, a Guerra das Lâminas. Segundo as lendas, causadas por Elanor, o imperador do maior império dos homens na época. Este cobiçou as peças da lança de Urgul-Dul. As lendas falam que ele estava possuído por um espírito maligno que dizia tudo o que ele deveria fazer. Ele tentou juntar todas as partes da lança. Com seu poderoso exército, moveu-se secretamente pelo mar, em uma viagem de vários meses, e atacou de surpresa as Terras do Sul, invadindo o reino orc de Salamlan e o reino élfico-órquico de Westvul, recuperando 2 artefatos. Os Vannis possuíam o cabo da lança e se uniram aos homens para se vingar dos elfos. A última peça foi tomada da Companhia de Bartolian, composta pelo mago Draor, o aprendiz Elinor, o jovem Aziel, o orc da etnia Goblin, Gul'dan, e os Ominions Efandro Fulon
e Ozzy lutou com a Grande. Eles se aventuraram para evitar que o ferro de Orgul, que estava com os homens, caísse nas mãos de Elanor. Porém, eles foram cercados e a lâmina tomada pelos soldados de Elanor. O imperador dos homens levou as lâminas até os montes Ogmiurats, nas montanhas do Mar do Leste, a terra onde os Vannis viviam. Lá onde Orguldo, 4.000 anos antes, havia forjado sua lança e colocado a essência de seu espírito nela. Elanor reconstruiu a lâmina e Orguldo renasceu. O Senhor do Submundo retornara e fez de Elanor o seu servo para sempre. Este sobreviveu à guerra, tornara-se um dos seres das trevas, imortal e maligno. Passou a ser chamado de Eviltar, a desgraça do mundo. Porém, os povos livres se moveram rapidamente contra eles. Os exércitos dos elfos, orcs, homens das boas nações, os anões e hominions, todos cercaram a região das montanhas e as hostes de Orgul desceram e eles travaram uma grande batalha. As lendas falam que no meio da batalha, Aziel, com a espada feita de magia dos ancestrais dadas pelos elfos, subiu a montanha e enfrentou cara a cara o maligno Orguldo em um combate feroz. Porém, o jovem golpeou o querubim e tomou-lhe a lança, a jogou na forja até que derreteu e não sobrou uma palha de ferro sequer. E seu espírito foi destruído definitivamente, e a aliança venceu. Porém, a destruição da lança criou um colapso na terra onde foi forjada, e acordou os vulcões, que destruíam toda a costa leste, bem aos olhos dos povos livres, e todos os Vannis encontraram a sua extinção. Elanor sobreviveu à guerra, tornara-se um dos seres das trevas, imortal e maligno, passou a ser chamado de Eviltar, a desgraça do mundo. No primeiro milênio da Terceira Era, os elfos se envolveram em uma grande guerra, que trouxe colapso à civilização élfica. A chamada Guerra do Éter, coberta de mistérios e eventos paranormais, esta guerra intriga os mais céticos historiólogos da Terceira Era. A mitologia explica que os anões do reino de Dol-Gulbad cavaram suas minas tão profundo que descobriram algo, as bases da criação do mundo, a energia que os deuses não usaram e esqueceram nos fundamentos da terra, o éter. Uma energia em forma de joia, brilhante e verde, com poder de dar a vida e tirar, mais puro e valioso que o mais rico reino élfico. Os mitos contam que os anões não souberam lidar com o éter dentro de seu reino, e logo o caos se instalou nas entranhas de Dol-Gulbad, até que o local ficou abandonado. Séculos depois, uma companhia de elfos chegou ao local, atraídos pela energia. Nos salões reais, eles o encontraram, envolto em poeira e cinzas, o éter. Os elfos o levaram para o seu reino, e a notícia se espalhou por todos os lugares. O problema é que os elfos se contaminaram e tornaram obcecados pelo éter. Eles, os elfos negros do norte, desceram, e juntos com eles os anões, que reivindicavam a joia. Os elfos revidaram assassinando o rei dos anões da linhagem de Nefi, chamado Tromson IV. Os exércitos dos anões marcharam em quantidade gigante, destruíram o reino élfico e tomaram o éter. No caminho da volta, os homens atacaram os exércitos dos anões, e estes foram dispersos pelas terras dos homens. Os exércitos élficos de todos os lugares se uniram e avançaram, e as terras centrais se transformaram em um inferno de fogo e sangue. Os orcs entraram e venceram todas as batalhas. O líder deles era o maligno Eviltar. Seu poder era imenso, não possuía forma ou aparência, apenas um revolto de escuridão. Ele liderava os orcs que estavam totalmente dominados pela maldade. As raças do mundo antigo não tinham atentado para esta mudança nos orcs. Agora era tarde. A raça estava perdida para sempre. Os orcs tomaram o éter e Eviltar iria usá-lo para transformar o mundo à sua vontade e ser o novo senhor de tudo. Porém, os humanos raptaram o artefato e os homens da linhagem de Sete
decidiram esconder o éter onde ninguém pudesse achar. Contam que foi escondido em uma fortaleza dos homens, ou mesmo que caiu em um rio, ou foi jogado nos lagos de Éden. Os elfos travaram então uma grande guerra civil entre sua espécie, dominados pela cegueira e obsessão pelo éter. Poucos reinos e elfos sobraram. Foi a mais desastrosa guerra para os elfos. Os efeitos malignos do éter ficaram fixados no DNA deles. Tornaram-se arrogantes, soberbos e extremamente xenofóbicos. A raça decaiu e eles sabiam que o tempo da profecia estava próximo, onde os puros não conheceriam a morte e andariam com os deuses, seriam levados do mundo dos vivos. Os elfos participaram da Segunda Guerra do Éter, no período dos anos 3840 da Terceira Era. O Éter era desejado por Eviltar, que se manteve por milhares de anos desaparecido. Os orcs de alguma forma descobriram onde estava o Éter. Os homens falharam em escondê-lo, porém um grupo conseguiu fugir do cerco dos orcs com a joia. Os elfos foram ao encontro, porém temiam que o poder do éter os atingisse, mas não surtiu efeito. Eles então se juntaram à Aliança dos Povos Livres para a grande e última guerra. As forças orcs foram fortalecidas e eram numerosas e incontáveis. Os homens que estavam com o éter o levaram até Dogumbad. Nas profundezas da terra, os líderes elfos e anões se encontraram, uniram-se e invocaram um ritual para que o éter se unisse à terra e dissolvesse-se. Os orcs infindáveis chegaram à montanha e uma grande guerra aconteceu. Os exércitos dos elfos, homens, anões, hominions e néfilins combateram as grandes hordas dos orcs. Eles massacraram os exércitos unidos e invadiram as ruínas da antiga cidade dos anões. Os exércitos lutavam ferozmente, e o ritual não foi completado, pois o espírito de Eviltar apareceu e lutou contra os mestres. Quando tudo estava perdido, as forças que restaram dos elfos se sacrificaram, avançando sozinhos contra os orcs. Eviltar tomou posse do éter, e quando ia unir-se a ele para destruir todo o mundo, um homem da descendência de Sete, Enoque, se lançou contra ele e lutou até que conseguiu tomar o éter e rapidamente arremetê-lo contra o próprio peito. Nesse momento, os elfos destruíram os orcs. Porém, todos os soldados elfos desapareceram e os líderes da Câmara de Dogumbad. Também junto com eles foi trasladado o homem Enoque. E assim, a história dos elfos se findou na Terra Antiga. Porém, deixaram ao mundo sua sabedoria, armas e músicas, canções, poesias, livros de história e magia.